Talvez você não esteja frustrado com a vida, talvez você esteja frustrado porque colocou expectativas demais em pessoas. Oiê, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muita gente vive, mas pouca gente percebe ou fala sobre. A expectativa que a gente coloca nas pessoas e como isso pode gerar dependência emocional, frustração e cansaço. Então já prepara o seu cafezinho e vamos juntos para mais uma mensagem do Sentir e Refletir. Amigos, vocês já perceberam como a gente cria expectativas o tempo todo? Quero começar falando algo para vocês. Isso é normal. Criar boas expectativas sobre as coisas no futuro, sonhar, pensar grande. Inclusive, um psicólogo chamado Albert Bandura, ele acredita que expectativas realistas de sucesso são cruciais para a motivação e o bem-estar. Ter expectativas de sucesso em uma tarefa que está dentro de suas capacidades é positivo, enquanto expectativas irrealistas de sucesso sem a capacidade ou o esforço necessários levam à frustração. Ou seja, nossas expectativas ficam em uma linha tênue entre motivação e frustração. Ou seja, se você espera que alguém perceba que você não está bem e essa pessoa não percebe, que ela chame para dar um rolezinho no shopping, tomar um café, isso não acontece. Você até espera ser tratado com a mesma intensidade, da mesma forma que você trata ela, mas ela não faz isso. Aí começam aquele tipo de pensamento, de, ninguém se importa comigo, sempre sou eu que tenho que fazer tal coisa, as pessoas sempre me decepcionam. Então a gente precisa pensar em uma coisa. Será que estamos esperando demais de pessoas que, assim como nós, são limitadas, erram, são imperfeitas? Claro, gente, que tem os casos de amizade que realmente não fazem muito sentido, né? Que são a base de interesses, competição, mentira. E sobre isso eu não preciso nem falar pra vocês, né? Aqui, porque você precisa se afastar dessas pessoas, porque as companhias ditam sim as influências que recebemos para nossa vida. E para isso precisamos ter muito cuidado. Conselho de amiga, tá bom? E amiga puxa a orelha. Amiga, então já vai pegando seu chazinho, seu cafezinho, porque agora o negócio vai começar a pesar. Quando sua paz, seu humor, seu valor dependem de alguém, isso já não é carinho por fulano, amor por ciclano, é dependência emocional. Você começa a viver de migalhas, achando que precisa viver para agradar o outro. Quer ver um exemplo? Já vi situações de sair com um grupo de amigas e uma delas só pediu o que as outras pediam. Então, se uma pedia bolo, ela pedia também. Se uma pedia fruta, pão, ela pedia também. Amiga, isso é algo tão bobo, mas esse exemplo que eu dei já é um grande sinal de uma pessoa que está tentando ser aceita pelas outras, tentando ser validada, amada. Olha só como o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, é algo que é inconsciente e que às vezes a gente não para analisar, para perceber. Quantas vezes anulamos nossos gostos para agradar os outros? Nos diminuímos para caber em um lugar que não é nosso. Aos poucos você vai perdendo um pouco de si mesmo, você vai perdendo sua identidade. Quando a expectativa não é atendida, geralmente a gente entra em outra parte, que é a do vitimismo. Tudo é culpa do outro. E às vezes realmente a pessoa está dando muita mancada mesmo, você tem razão de se desapontar. Mas eu quero te fazer entender que você sempre precisa fazer uma autorreflexão. O que eu estou projetando no outro é uma carência minha? Gente, nenhum ser humano foi criado para ser fonte emocional de outro, não. Até um psicólogo que trabalha com autoajuda, dentre outros aspectos também, né? Ele vai te oferecer chaves para você resolver a própria vida, sabe? E eu gostei muito de uma frase que é: amadurecer emocionalmente é assumir responsabilidade pelo que sentimos e fazemos. Olha isso. E realmente é assim. A gente precisa assumir a responsabilidade. Muitas vezes, essa mesma expectativa que colocamos nas pessoas também acontece no espiritual. A gente espera que alguém seja o nosso suporte emocional, tenha uma palavra de conforto, de ajuda para nós, mas existe um espaço dentro de nós, dentro do coração do ser humano, que nenhuma relação consegue ocupar. E quando a gente tenta preencher esse espaço com pessoas ou até mesmo com coisas, sempre vai faltar algo. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Pessoal, isso não significa que a gente não deve amar pessoas. Significa que não devemos colocar nelas o lugar que pertence somente a Deus.
Porque quando a gente confia demais em pessoas, a gente tende a se frustrar. Mas quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente descansa. Em Salmo 62:5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Quando Deus não é a nossa fonte, a gente tende de forma inconsciente a transformar pessoas em deuses em nossas vidas. E isso machuca tanto a nós quanto a elas também. Mas quando Deus ocupa dentro de nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, as pessoas não carregam mais um peso que não pertence a elas. Vamos olhar a Ana na Bíblia, por exemplo. A Ana não conseguia ter filhos e por isso ela era ferida emocionalmente, humilhada por outras pessoas, ela era incompreendida. Mas quando ela se derrama diante de Deus, algo muda dentro dela antes mesmo da resposta chegar. O problema não tinha desaparecido, ela continuava sem filhos, mas no momento em que ela clamou, o coração dela encontrou descanso e paz em Deus. Olha como isso é maravilhoso. E aqui entra algo muito importante. Talvez você esteja vivendo esse tempo em que as pessoas se afastaram, as conversas esfriaram, os relacionamentos mudaram. Você se sente sozinho, ignorado, irrelevante, ou até mesmo abandonado pelas pessoas. Ei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Esse tempo é necessário para você. Tempo de se afastar não é tempo de abandono, é tempo de alinhamento. Esse tempo serve para você aprender a ficar só, se sentir sozinho, solitário. É descobrir quem você é quando não está tentando agradar ninguém. Descobrir seus gostos, entender seus valores. E eu acredito que tudo tem um propósito. E esse processo pode ser Deus te ensinando a depender menos de pessoas e mais dele. E assim, gente, às vezes Deus permite que algumas pessoas não consigam nos suprir. Não para nos ferir, mas é para nos alinhar. Isso é muito importante. E assim, gente, a gente só alinha as áreas da nossa vida quando nos encontramos em Deus. Sabe, quando conhecemos mais sobre o Senhor, mais a gente se acha nele, entende? Na palavra de Deus fala que muitas vezes Jesus se retirava para ficar a sós com Deus. E não porque ele estava fraco, mas porque ele sabia de onde vinham as forças dele. E olha que a gente está falando de Jesus. E essas coisas talvez possam parecer um pouco confusas agora se você não é cristão, mas eu quero te dizer que Deus é o único de quem você precisa agora. O Senhor é um Pai amoroso, um amigo presente, que te ajuda nos momentos difíceis, te abraça, te acolhe. E Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer te mostrar coisas que antes você não entendia. Então, amigos, talvez hoje seja assim, tempo de se afastar. Se afastar de pessoas que hoje não fazem mais sentido de vocês estarem juntos. Isso não é para te isolar do mundo, fazer com que você nunca mais fale com ninguém. Não é sobre isso. Mas sim para te fortalecer emocionalmente e espiritualmente também. É devolver às pessoas o lugar delas e devolver a Deus o lugar que é dele. E assim como fala em 1 Crônicas 28:20, seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanime nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras. Bom, acho que é isso. Espero de verdade que essa mensagem tenha te alcançado. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like para ajudar a alcançar mais pessoas. E escreve também aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje e que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo aqui do Sentir e Refletir.